Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Professor Décio Sales, IFCE Campus de Crateús, dando prosseguimento aqui à nossa disciplina de Matemática Discreta, disciplina do primeiro semestre da licenciatura em Matemática. E o tópico inicial dessa disciplina, que é a disciplina que é o tópico de lógica, ok? A gente vai iniciar aqui com os conceitos básicos, né? Um pouco de historicização aqui. Aristóteles se preocupava com as formas de raciocínio que, a partir dos conhecimentos considerados verdadeiros, permitiam obter novos conhecimentos. A partir dos conhecimentos tidos como verdadeiros, caberia à lógica a formulação de leis gerais de encadeamento de conceitos e juízos, que levariam a descobertas de novas verdades. Essa forma de encadeamento é chamada, em lógica, de argumento. Um argumento é uma sequência de proposições, afirmações, na qual uma delas é a conclusão e as demais são premissas. O objeto de estudo da lógica é determinar se a conclusão de um argumento é ou não uma consequência lógica das premissas. Então, o que vem a ser uma proposição? Proposição é um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, de modo que se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um dos dois valores lógicos possíveis, verdadeiro ou falso. Pessoal, vale lembrar aqui que nem tudo na vida é uma proposição nesse sentido lógico. Por exemplo, quando você vai perguntar o resultado de um jogo de futebol, não é apenas vitória ou derrota do seu time, você pode ter também um empate. Então, nesse sentido, você não teria esse isolamento de apenas dois valores lógicos possíveis, como o verdadeiro e o falso. Mas, se for possível categorizar dentro de um contexto a atribuição do valor verdadeiro ou falso, e tão somente esses dois, então você pode estar trabalhando aí com uma proposição simples. Em outras gamas da lógica, você tem, por exemplo, os contextos de valorização que você pode dizer se é verdadeiro, falso, omisso, dentre outros, ok? Não é o caso da nossa aula de hoje. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Afirmativa A diz: o Brasil é um país da América do Sul. Já na item B, a Bahia é um estado do sul do Brasil. Bom, aí no caso nós temos que a primeira é verdadeira, né? De fato, o Brasil é um país da América do Sul. Já a segunda é falsa, dado que a Bahia não é um estado do sul, e sim do nordeste, ok? Então, observadas como proposições, a primeira proposição é verdadeira, ao passo que a segunda proposição é falsa. E então, o que não são proposições? Né? Como é que eu olho para uma sentença e vejo se ela é ou não é uma proposição, no ponto de vista da lógica? Então, sentenças exclamativas não são proposições, como caramba, feliz aniversário, feliz ano novo. Né? Sentenças interrogativas, né? Perguntas no geral, como é seu nome, o jogo saiu de quanto. Né? E sentenças imperativas, né? Como, por exemplo, estude mais, leia aquele livro. Na prática, proposições tendem a ser afirmações ou negações. Né? No sentido amplo, se você vai ali para a sintática da língua portuguesa, basicamente são afirmações e negações. Sentenças interrogativas, exclamativas e imperativas, a rigor, não são proposicionais no sentido da lógica. E aí, como tudo em matemática, existem os princípios mínimos, né? Quase que axiomáticos, que tratam das proposições. O primeiro é o princípio da identidade, que diz que uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Se a gente for observar como a teoria das classes de equivalência, por exemplo, essa daqui seria a propriedade reflexiva. A segunda seria o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Isso daqui é algo muito comum para a gente da matemática, isso daqui é um absurdo, né? Se você supõe que uma coisa é verdadeira e ao final chega que ela é falsa, você chega a um absurdo, porque pelo princípio da não contradição, algo que é verdadeiro não pode ser falso. E por fim, o princípio do terceiro excluído, ou tertius exclusius, né? Ou muitos chamados de lei da tricotomia. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não havendo outra possibilidade. Observe que o resultado de um jogo de futebol não se aplica nisso. Você pode ter o resultado do empate também, que não é vitória nem derrota. Mas nesse caso, pelo princípio do terceiro excluído,
também conhecido como tertius exclusius, né, do latim, ou princípio da tricotomia, uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não havendo outra possibilidade para tanto, ok? Então, uma proposição ela pode ser simples e ela pode ser composta, de acordo com a forma com a qual ela se estrutura. Então, a proposição simples são aquelas que vêm sozinhas, desacompanhadas de outras proposições. Geralmente são designadas por letras minúsculas, P, Q, R. Essas letras aqui a qual o texto se refere, gente, é quando você está trabalhando mesmo um aspecto mais aritmético, quando você está trabalhando com aritmética de predicados, tabela verdade, coisas do tipo. Então, por exemplo, todo homem é mortal. Isso é uma proposição do tipo simples. Outra proposição é o novo Papa é alemão. E existem proposições que são compostas, que elas trazem mais de uma ideia, mais de uma afirmativa ou mais de uma negativa. Então, no caso, duas ou mais proposições conectadas entre si, formando uma só sentença. Habitualmente, são designadas por letras maiúsculas. Só quando você está em algo mais formal, ok? Até mesmo em linguagem de programação, às vezes, a gente transcreve dessa forma. Um exemplo de uma proposição composta é dizer que João é médico e Pedro é dentista. Observe que aí eu tenho duas proposições simples. João é médico, é uma proposição simples. Pedro é dentista, também é uma proposição simples. E por conta desse conectivo e, que está aí em negrito, se torna uma proposição composta. Ok? É uma sentença, é uma única sentença, no nosso caso aqui da língua portuguesa, é uma única frase, formada por duas proposições simples, ok? E para isso, a gente tem alguns conectivos que fazem essa concatenação de ideias, né? Quando eu tenho mais de uma proposição e quero uni-las de alguma forma, eu uso esses conectivos. Então, a gente tem o conectivo representado pelo sinal de tio, que é o não, a negação. A gente tem o circunflexo, que é a proposição i, que é o conectivo i, perdão. O Vzinho, que é o ou. A seta em sentido único, que é o então, e a seta dupla, que é o se, somente se. Ok? Então, a partir de uma proposição, podemos construir outra como sendo a sua negação. Então, se eu digo, por exemplo, que Maria é médica, a negação dela é Maria não é médica. E com duas proposições ou mais, a gente pode formar conjunções, disjunções, condicionais ou bicondicionais. Observe que esse exemplo acima de Maria, você tinha uma única proposição. A proposição é Maria é médica. E aí você pegou e negou isso. Maria não é médica. Mas você tinha apenas uma proposição. Você tinha uma proposição simples. Quando você tem duas ou mais proposições, aí você tem as possibilidades da conjunção, da disjunção, da condicional e da bicondicional. E aí a gente vem às tão queridas tabelas verdades, né, que são instrumentos utilizados para determinar os valores lógicos das proposições compostas, a partir de atribuição de todos os possíveis valores lógicos das proposições simples componentes. É bom observar que você também pode fazer tabela verdade com proposições simples, só que a única possibilidade para uma proposição simples seria fazer a sua negação, né, como o exemplo anterior da Maria. Agora, para proposições compostas, você consegue mais de uma possibilidade de trabalhar nesse sentido. Então, a primeira das tabelas verdades, está sendo representada abaixo, ela tem duas proposições simples, P e Q. E na segunda você tem três proposições, P, Q e R. Se vocês forem observar, né, essas células, esses espaços que você vai preencher aí, que estão em particular em azul e vermelho, só estão recebendo dois valores lógicos, que é o verdadeiro e falso, que é o que a gente já trabalhou anteriormente. Pelo princípio fundamental da contagem, lá da análise combinatória, se para cada uma dessas proposições eu só tenho dois valores possíveis, por exemplo, para a proposição P, ou é verdadeiro ou falsa, ou tem duas opções. Para a proposição Q, ou é verdadeiro ou é falsa, também tem duas opções. Então, pelo princípio fundamental da contagem, né, pelo nosso querido PFC, princípio multiplicativo, duas possibilidades de uma vezes duas possibilidades da outra dá um total de 4 possibilidades. Tanto que a tabela verdade de PQ, observe que tem 4 linhas. Quando você vai para maior, que tem P, Q e R, é o mesmo sentido.
Para P, eu tenho duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Para Q, verdadeiro ou falso, também duas. Para R, verdadeiro ou falso, duas. E pelo princípio fundamental da contagem, onde você multiplica as possibilidades, você tem 2 vezes 2 vezes 2, que no caso é 2 ao cubo, né? 2 elevado à terceira, que dá um total de 8 linhas. Observe que a construção da tabela verdade, pessoal, tem que sempre contemplar todos os possíveis casos lógicos. Então, observe que em PQ eu tenho verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. São todas as possibilidades possíveis para P e Q nesse sentido. Todos os cruzamentos possíveis, né? Já em PQR eu tenho uma quantidade maior, né? Eu tenho todas verdadeiras, a última sendo falsa, a do meio sendo falsa, apenas a da frente sendo verdadeira, apenas a da frente sendo falsa, apenas a do meio sendo verdadeira, apenas a última sendo verdadeira e todas falsas. Enquanto mais linhas você tiver, maior quantidade, aliás, enquanto mais proposições você tiver, mais linhas você terá. Então, por exemplo, se eu tivesse 4 proposições, PQRS, por exemplo, eu teria 2, 2, 2, 2 em quantidades. Então, teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que seria 2 elevado a 4, que daria um total de 16. E assim por diante. A gente vai se ater hoje aos casos menorzinhos para a gente entender mais a ideia do que propriamente ainda as construções de tabelas mais complexas, ok? Então, para nossas operações lógicas, a gente vai ter duas dependências. O valor lógico que essas proposições podem ter, que como a gente já viu, no nosso caso, verdadeiro e falso, e qual é o tipo de conectivo que vai as unir. E o nosso primeiro conectivo é o conectivo de conjunção, conhecido como conectivo I. Então, as proposições compostas em que está presente o conectivo I, que a gente tem aí o nosso circunflexo como símbolo, né? Então, se a gente for observar essa primeira sentença, Marcos é médico e Maria é estudante. Então, eu posso pegar e escrever como sendo P, circunflexo, Q. Ou então, simplesmente P e Q. Onde P seria a proposição simples, na qual eu digo que Marcos é médico, e Q é a outra proposição simples que diz que Maria é estudante. E esse izinho, que está aí em negrito, é esse conectivo circunflexo, né? Esse chapeuzinho, como a galera gosta de chamar. Então, como se revela o valor lógico de uma proposição conjuntiva, né? De uma conjunção? Ou seja, como é que eu construo os valores lógicos com base nos valores de P e Q, dos valores lógicos de verdadeiro e falso. Então, em uma forma geral, uma conjunção ela só será verdadeira se ambas as proposições componentes também forem verdadeiras. Traduzindo, quando é que é verdade que Marcos é médico e Maria é estudante? Quando realmente Marcos for médico e realmente Maria for estudante. Se o Marcos não for médico, isso que eu escrevi não é verdade. Se Maria não for estudante, isso que eu falei também não é verdade. Portanto, essa proposição composta só será verdade se cada proposição simples que a forma também for verdade. O I só é verdadeiro se todo mundo for verdadeiro. O OU só é falso se todo mundo for falso. Ok? Então é bacana a gente observar essa íntima relação que os dois têm. De certa forma, quando você pega um, você também acaba já sabendo do outro. Tranquilo? Em frente. E aí, na linguagem de conjuntos, o que a gente tem? Se o I representa a interseção, que é algo mais restritivo, o OU representa a união, que é algo mais abrangente, né? Então, em linguagem de conjuntos, a disjunção corresponderia à união entre os conjuntos P e Q, ok? Sempre para a gente fazer uma analogia à lógica dos conjuntos. Então, veja aí a lógica da construção dessa sentença. Nasci em Fortaleza, então sou cearense. Então, se for verdadeiro que eu nasci em Fortaleza e se for verdadeiro que eu sou cearense, essa frase tem todo o sentido do mundo. Nasci em Fortaleza, sou cearense. Isso é verdade. Então, VV dá V. Vamos pensar em outro caso, sendo agora VF. Digamos que nasci em Fortaleza seja verdade. Que sou cearense é falso. Faz sentido essa sentença? Nasci em Fortaleza, não sou cearense?
a não ser que Fortaleza seja outra cidade que não seja a capital do Ceará. Se não for esse o caso, isso não teria sentido. Então, no caso, se a primeira for V e a segunda for F, isso daqui é F, isso aqui é falso, é esvaziado de sentido lógico, ok? Agora, digamos que a primeira seja falsa e a segunda seja verdadeira, que eu esteja naquele outro caso, do F, V. Então, eu não nasci em Fortaleza, mas eu sou cearense. Isso tem sentido? Tem sentido, porque nem todo cearense é de Fortaleza. Uma pessoa de Itapipoca, uma pessoa de Crateús é cearense e não nasceu em Fortaleza necessariamente. Então, FV também pode ser V. E agora, a última, FF. Não nasci em Fortaleza, não sou cearense. Isso faz todo sentido no mundo também. A pessoa pode não nascer em Fortaleza, não ser cearense. Uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro. Não nasceu em Fortaleza, não é cearense. E faz todo sentido no mundo do ponto de vista lógico. Portanto, e retornando à nossa tabela verdade, está aí a nossa tabela verdade. Na condicional, né, na se, então, representado por essa setinha entre as duas proposições, toda a tabela verdade dela é verdadeiro, exceto na Vera Fischer, ok? Eduardo só fica alegre se Mariana sorrir. Mariana só sorri se Eduardo fica alegre. Então, se Eduardo fica alegre é V e Mariana sorri é V, então isso faz sentido. É V. Se um dos dois não faz a sua parte, fica falso. Se o Eduardo não fica alegre ou se a Mariana não sorri, dá falso. Agora, se o Eduardo não ficou alegre, o que foi que aconteceu? A Mariana não sorriu. Então, o não de outro, o não de um, condiciona o não do outro. Que é o que a nossa tabelinha verdade aí está falando, ok? Então, resumindo, a maneira mais fácil da gente entender isso daqui é valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos diferentes, falso. E como é se somente se, na linguagem de conjuntos, você tem a identidade entre os conjuntos. Ou seja, se P, se somente se, que significa que todo conjunto P é igual a todo conjunto Q, ok? Não esqueçam que igualdade de conjuntos é uma dupla inclusão, né? Você diz que P é igual a Q quando P está contido em Q e também Q está contido em P. É uma dupla inclusão. Bom, pessoal, perguntas, dúvidas, dilemas existenciais? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais de exercícios com relação a isso, a tabela verdade, a valores lógicos, a propositivas e afins, e tirar alguma dúvida que a gente tiver, ok? Então fica aqui o meu abraço, estudem e nos vemos aí no nosso próprio vídeo ou na nossa próxima live aí nas redes sociais. Sigam o nosso canal, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no vídeo e a gente se vê na próxima.